Vamos falar a história de Jó. O conteúdo bíblico tem um propósito de trazer um estilo de vida. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Quem puder meditar no capítulo 1 de Jó, ok? Eu vou falar hoje sobre este homem que Jó, quem era Jó? Nós podemos ter amigos, pai, filho, vizinho, todos nós no mundo inteiro podemos decidir ser bom ou ruim. Jó escolheu ser um homem bom. Jó, ele escolheu ser um homem que se desviava do mal, né? Então, o texto de Jó diz que Jó era um homem bom, na palavra de Deus também, diz que Jó tinha, e na palavra de Deus diz também que Jó ele tinha muitos bens. Jó tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 novilhas, tinha 500 jumentos e também tinha muitíssima gente ali ao seu serviço. Jó sabia que o maior patrimônio dele é a família. E Jó era íntegro e sua família era uma família grande e se preocupava com a vida espiritual. Jó se preocupava também com a vida espiritual da sua família. Então, irmãos, Jó ele foi firme, ele aguentou firme, né? Deus é a favor do povo dele. E o texto também, ele fala sobre a história de Jó, que era uma conversa entre Deus e Satanás, lá fala, né? Entre Deus e Satanás a conversa. Satanás, príncipe das trevas. E o dono da luz, o Senhor dos exércitos, é exatamente isso. Faz com que Jó, já vimos que Jó tinha uma família grande, tinha muitos bens, né? E que Jó era abençoado, um homem próspero. E tinha sua fé também firmada, né, em Deus. E Satanás estava vendo Jó. Aí Satanás chegou até Deus. Ele quis dizer que Jó, né, fazia servir a Deus porque ele tinha tudo, né? E Deus estava dizendo para Satanás: você está vendo meu servo Jó, homem íntegro, reto, né, me teme e se desvia do mal. E Satanás então diz a Deus, ou seja, você cercou ele de seus bens, você protegeu ele é um homem rico, um homem próspero. Quando Deus mostra um homem obediente, é assim que o mal faz. Já era próspero porque ele escolheu ser reto, Jó escolheu ser reto, íntegro, escolheu se desviar do mal. E agora Jó começa a viver umas tragédias da vida, começar a perder as coisas. Um dia, diz o texto lá, quando o mensageiro trazendo notícias de tragédias, né? Então Jó num dia só perde todos os seus filhos, infelizmente. E Jó então começa a buscar o que eu fiz. Ó Deus, o que eu fiz? E às vezes, né, ficamos também perguntando também o porquê de muitas coisas nós passamos, né? O Deus que está na nossa vida vai trazer a bênção, né?
mas também na hora certa, né? E Jó ficou confuso, não entendia o porquê, tudo que estava acontecendo na sua vida, e até seus amigos foram embora, até seus amigos ficaram ali 7 dias olhando Jó, e Jó estava só a carne e o osso, de tanto sofrimento. Hoje, pode ter alguém hoje, né, que perdeu muito também em suas vidas. E existe homens, né, que pode perder muito em sua vida e está se perguntando a Deus, né? Mas Deus está na sua vida, Deus está na nossa vida. Ele vai trazer as bênçãos, né, na hora certa. Veja bem, Jó ensinou os outros e fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas quando chega a sua vez, Jó, quando chega a vez dele passar por tudo isso, Jó tem a paciência. Agora é hora de Jó mostrar que Deus é capaz de mudar a sua vida, né? Então, lá no capítulo 8, versículo 3, diz que será que Deus poderia ter o direito perverteria a justiça? Então ele diz a Jó, Deus é justo, fique tranquilo, supera, Jó, você ajudou muitos, a bondade de Deus vai te ajudar, fique firme, né? Só que eles acharam que Jó tinha feito alguma coisa para merecer tanto sofrimento. Então, muitas vezes, há momentos que são regras, né? Apenas uma prova para nos promover. No capítulo 11:4, Jofar diz que a minha doutrina é pura e eu sou limpo aos olhos de Deus. Jó, isso que acontece, Jó, estava sendo provado, né? Jó estava sendo provado. Você vê Jó buscando a se defender, pois ele não fez nada. Então diz até para Deus tirar a sua vida. A sua esposa diz também, Jó, né? Amaldiçoa esse Deus e morre, né? Mas Deus ele perguntou ao diabo, tende visto o meu servo Jó? E isso é porque o estilo de vida de Jó é que fazia com que os anjos de Deus protegessem a Jó. E o diabo disse que o Senhor protegeu Jó. Mas a verdade é que a obediência de Jó é que fazia com que os bens de Jó eram protegidos. E por isso que Jó não entendeu, é por isso que ele não entendeu o que estava acontecendo, porque ele estava passando por aquilo. Mas até os discursos de Jó não são de ofensas. Jó pedia para Deus, né, mostrar onde ele errou, mas não havia erros. E isso é no capítulo 32, Eliú já estava há algum tempo ouvindo os amigos de Jó, e quando ele vê que a confusão já estava estabelecida entre Jó e seus 3 amigos, então os 3 amigos tentam mostrar onde foi que ele errou. E Eliú, no capítulo 32, começa a dizer que ele também acha, tem alguma coisa errada com Jó. Por quê? Porque eles não têm base de avaliação, não tem, vão pegar o anterior a essas coisas, porque é que Sansão
Vamos lá na história, lá atrás na Bíblia, que fala de todos, né? Sansão ficou cego porque ele cometeu um erro, né? Por que é que Abraão teve problemas? Porque cometeu uma falha. Por que é que Jacó teve que fugir da casa dos seus pais? Porque ele cometeu um erro. Por que é que Isaac, né, para ver o seu filho indo embora, e Raquel ficar longe, e Rebeca também ficar longe do filho que amava, porque cometeu um erro. Por que é que José foi afastado de seus irmãos? Porque revelou os seus sonhos a seus irmãos, né? José resolveu contar seus sonhos para seus irmãos. Por que é que Adão foi afastado do paraíso e da comunhão com Deus? Porque foi desobediente, né? Só que Jó olhava para trás, Jofar, Bildade, Eliú, todos eles achavam o mesmo. Eles olhavam a história de todos atrás na Bíblia e achavam que Jó também teria cometido um erro. Todos eles, o mesmo padrão de erros, né? Ação e reação. Jó era uma exceção, mas uma exceção que nos traz uma grande lição. Quando nós tivermos vivendo alguma crise, algum problema na nossa vida, nós desobedecer, né? Nós podemos descobrir, né, onde erramos, se erramos, né? Apocalipse capítulo 2 lembra de onde caíste. Lá falam, lembra de onde caíste, se arrepende e volta para tentar as primeiras obras. O texto está dizendo, se estamos errados, aceite a repreensão, né? Então eles achavam que Jó tinha errado, mas Jó não tinha errado. Então trabalha a se direcionar, e assim é assim que funciona, né? Nós vamos e arrependemos de algum erro, passamos por dificuldades porque erramos, falhamos, mas Jó não falhou. Examinei o que diz, né? Examinei que Jó examinou o que fez de errado, né? Ele fala, eu não fiz nada de errado. Então, por que é que estou sofrendo? Jó às vezes perguntava a Deus, por que é que eu estou sofrendo essa situação? Não tem um erro? Tem alguma outra coisa? O que é? O que é? Deus, né, ele estava levando a Jó a outro nível, estava querendo que Jó subisse a outro nível. Quando olhamos para tudo isso, no capítulo 32, Eliú diz, olha para mim, Jó, eu preciso falar com você. E novamente nós vamos ver o embate entre Jó e Eliú, outro nível de conversa, até que no capítulo 38 de Jó, Deus chega para conversar com Jó e Deus vai explicar para Jó, vai começar a conversar com ele, olhar a partir do verso, olhar a partir do verso ali, do verso 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Quem redemoinho e disse, quem é esse que conhece um conselho de palavras sem conhecimento, agora que sejam os seus lombos como homem, e me responda, onde está tu quando eu fundei? Quando está tu quando eu fundei o mundo da terra? Faz-me saber se tens
inteligência, Deus fala para Jó. Quem lhe pôs as medidas, ou quem atendeu sobre ela um cordel, Deus então diz a Jó: você está querendo justificar o que então? Se você fez tudo por amor a mim, Jó, qual é o problema? Se você tem certeza que é fiel, qual é o problema? E aí Jó olhou, fala: eu pensei que nenhum dos seus planos seria frustrado. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus está no controle. Deus está no controle. E o texto 8, né, fala: meu servo Jó falou, fizeram com que o Senhor ordenou e deu o dobro, né, a Jó. O Senhor resolveu, ele mudou a sorte de Jó. Quando orou, e Jó também orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele quando ele orou pelos seus amigos. Quando nós olhamos, vemos a misericórdia de Deus, quando Deus fala com Jó, e Jó começa a entender que Deus diz a Jó que em tudo ele foi reto. E então, irmãos, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, e Jó não pecou. Deus deu a Jó o dobro. Irmãos, para o diabo mexer com você, para mexer conosco, Deus tem que autorizar. Deus tem que permitir. Porque a Deus pertence todo o poder. E para Deus autorizar, ou é uma situação extraordinária, né, como a de Jó, ou a autorização que Deus permitir que o diabo faça algo em nossas vidas. Porque o diabo, ele não tem todo o poder. Ele só mexe com a sua vida se Deus autorizar. Não dê também ao diabo poder, porque ele não tem poder. Porque o poder, ele é... Porque todo poder pertence a Deus. E Deus é poderoso para agir numa esfera na nossa vida, de uma desobediência, ou na vida de alguém que Deus quer, que Deus deseja levar para outro nível, numa exceção como a de Jó. Então Deus deu a Jó tudo que ele tinha. Então Deus diz, né, leva 14 mil ovelhas. Ele tinha antes 7 mil ovelhas, então ele teve o dobro. 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil jumentos de bois, 1000 jumentos também. Teve outros 7 filhos, mais 3 filhos. Antes ele tinha 7 mil ovelhas, agora tem 14 mil. Então, irmãos, a gente tem que ficar firme a tudo que você está vivendo, como uma experiência que Deus nos dá. Né? Deus, ele quer isso. Ele quer te levar para outro nível. Deus quer te dar bênçãos em dobro. Tudo que você perdeu, Deus quer te dar de volta em dobro. Né? Amém?